Algo santo está acontecendo no invisível. E se o seu coração apertou um pouco ao clicar aqui, não foi por acaso. Antes de continuar, faz um gesto simples que ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. Deixa o seu like e se inscreve no canal. E eu quero te pedir uma coisa bem íntima também. Escreve nos comentários uma frase curta, só para marcar a sua presença diante de Deus hoje. Pode ser assim: eu quero aprender a falar com Deus. Escreve do seu jeito, mas escreve. Isso é como um primeiro passo de fé. Agora, respira mais devagar, porque existe um jeito de orar que muda tudo. E não é o jeito que grita mais alto, não é o jeito que usa as palavras mais bonitas, não é o jeito que impressiona ninguém. Jesus ensinou uma oração que, quando você entende, a sua mente desacelera e o seu coração encontra um lugar seguro. E hoje, você vai aprender isso de forma simples, como se eu estivesse segurando a sua mão e te guiando por dentro da própria palavra. Só que eu preciso te avisar algo com carinho. Muita gente acha que sabe orar, mas vive conversando com Deus de um lugar errado. E é por isso que se sente cansada, confusa, sem resposta, como se as palavras batessem no teto e voltassem. Jesus não ensinou uma oração para te dar um texto. Ele ensinou um caminho, um jeito de entrar. E quando você pega esse caminho, até os seus pedidos mudam, até o seu tom muda, até o seu coração muda. Então permanece comigo, não por mim, por você. Porque tem um detalhe no ensino de Jesus que quase ninguém percebe, e quando você percebe, você nunca mais fala com Deus do mesmo jeito. Respira e vem comigo. Jesus começou dizendo algo que parece simples, mas é profundo como um oceano. Ele disse para não transformar a oração em palco. Ele não estava proibindo palavras nem proibindo emoção. Ele estava libertando você da necessidade de performance. Tem gente que ora tentando convencer Deus. Tem gente que ora tentando merecer. Tem gente que ora tentando pagar uma dívida com palavras. Mas Jesus te chama para um lugar diferente, um lugar secreto. O lugar secreto não é só um cômodo, é um estado. É quando a sua alma fecha a porta para o barulho e abre uma janela para a presença. E olha como isso é precioso. Quando Jesus fala do secreto, ele está te dizendo que Deus não é distante. Deus não está te observando de longe, com os braços cruzados. Deus está perto. Deus está disponível. Deus vê o que ninguém vê, inclusive o que você não consegue explicar. Então a primeira mudança na oração não é a frase que você fala, é o lugar de onde você fala. Se você fala com Deus do lugar do medo, você ora como quem pede desculpas por existir. Se você fala com Deus do lugar da culpa, você ora como quem acha que vai ser rejeitado. Se você fala com Deus do lugar da pressa, você ora como quem só quer resolver logo e seguir. Mas Jesus te ensina a orar do lugar da confiança, do lugar de filho, do lugar de quem volta para casa. E eu quero que você faça uma coisa agora, bem simples, antes de qualquer palavra bonita. Só reconhece a presença de Deus aí onde você está. Diga em silêncio ou com a sua voz, bem tranquilo: Deus, eu estou aqui. Só isso. Mais uma vez, sem força, sem pressão. Deus, eu estou aqui. Percebe? Você não está começando pela necessidade. Você está começando pela presença. E é aqui que a oração começa a curar. Porque no secreto, você não precisa provar nada. No secreto, você não precisa sustentar uma imagem. No secreto, você pode ser verdadeiro. E quando você é verdadeiro diante de Deus, algo dentro de você se reorganiza. Talvez você esteja carregando coisas que ninguém sabe. Talvez você tenha orado tanto e se cansou. Talvez você tenha tentado ser forte o tempo todo, mas agora, aqui, no secreto, você pode soltar. E é por isso que Jesus, logo em seguida, entrega a oração que ficou conhecida no mundo inteiro. Mas eu quero que você escute com novos ouvidos, não como uma repetição automática, e sim como uma escada de retorno. Quando Jesus diz, Pai Nosso, Ele não está só te dando uma palavra de abertura, Ele está te dando uma identidade. Porque tem gente que tenta falar com Deus como se Deus fosse apenas uma ideia, ou um juiz severo,
ou um chefe difícil de agradar. Mas Jesus coloca na sua boca a palavra que cura a raiz do medo. Pai. Pai significa que você não é um estranho. Pai não significa que você não precisa negociar amor. Pai significa que antes de você pedir qualquer coisa, você pertence. E se você pertence, você pode respirar. Então, faz isso comigo agora, não como teatro, como verdade. Diga, bem devagar, Pai. E sente essa palavra descer no seu peito. De novo, Pai. Se essa palavra travar em você, tudo bem. Muita gente teve experiências difíceis com paternidade humana. Mas Jesus não está te chamando para lembrar da dor. Ele está te chamando para descobrir uma paternidade que não falha, um pai que não some, um pai que não humilha, um pai que não te ama por fases. E quando Jesus diz Pai Nosso, tem mais uma beleza. Você não está sozinho. A oração de Jesus cura a solidão. Ela te coloca numa família espiritual. Ela te lembra que Deus também está cuidando de coisas que você nem imagina, em pessoas que você nem conhece. Agora tem um próximo passo nessa oração que muda o modo como você entra na presença. E é aqui que muita gente se perde sem perceber. Então eu quero que você permaneça com essa atenção suave, porque o que vem agora não é só uma frase, é um alinhamento do coração. E antes de eu continuar, escreve mais uma palavra nos comentários, só uma. Uma palavra que descreve o que você mais deseja sentir quando ora. Pode ser paz, pode ser direção, pode ser fé, pode ser descanso. Só uma palavra. Isso é uma semente. Respira e fica aqui. Porque quando Jesus segue a oração, ele mostra como o céu começa a tocar a terra dentro de você, antes mesmo de qualquer resposta aparecer do lado de fora. A palavra de Jesus continua, e ela não começa pedindo. Ela começa alinhando. Santificado seja o teu nome. Isso não é Deus exigindo elogios. Isso é Jesus te ensinando a ajustar o seu coração antes de qualquer coisa. Porque quando você entra na oração carregando ansiedade, a sua mente tenta mandar. Quando você entra carregando medo, o seu coração treme. Mas quando você santifica o nome de Deus, você lembra a si mesmo quem Ele é. Santo significa separado, acima, puro, seguro. É como dizer, Deus, antes de eu falar do meu problema, eu lembro que o Senhor é maior do que ele. E isso muda tudo por dentro. Então faz comigo simples do jeito que dá. Diga em voz baixa ou em silêncio. Deus, o teu nome é santo na minha vida. Eu me alinho com quem o Senhor é. Respira. Percebe como a pressa começa a perder força? Agora vem uma linha que muita gente repete sem perceber o peso. Venha o teu reino. Reino é governo. É quando Deus ocupa o lugar que a preocupação estava ocupando. É quando a direção de Deus entra onde você estava andando no escuro. E aqui tem algo muito bonito. Jesus está te ensinando a não começar a oração tentando controlar o resultado. Ele te ensina a começar convidando Deus a governar. Então diga, Deus, governa essa área da minha vida. E se você quiser, fala uma área específica aí dentro. Minha mente, minha casa, minhas escolhas, meu futuro. E agora, essa frase seguinte é onde o coração amadurece. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Muita gente tem medo dessa parte, como se a vontade de Deus fosse tirar coisas boas. Mas a vontade de Deus não vem para te esmagar, ela vem para te conduzir. Jesus está te ensinando a orar sem desespero, a confiar sem se apagar, a entregar sem desistir. Então você pode dizer com mansidão, Pai, eu não quero apenas respostas, eu quero alinhamento. Eu confio no teu caminho. E antes de avançar, deixa eu te pedir um comentário bem curto, só para selar essa parte. Escreve, venha o teu reino. Não como frase bonita, como um sim do seu coração. Agora, repara como Jesus só depois disso começa a falar do que você precisa. E aqui entra um segredo simples que muda a sua vida de oração. Quando você se alinha primeiro, o pedido deixa de ser desespero e vira confiança. E aí Jesus diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje.
Ele está te autorizando a falar das suas necessidades, sem vergonha, sem culpa, sem fingir que está tudo bem quando não está. Pão é o que sustenta, o que você precisa hoje para não quebrar por dentro. Então ore assim, simples. Pai, me dá o que eu preciso para hoje. Me dá força para hoje. Me dá clareza para hoje. Me dá paz para hoje. E se você tiver um pedido específico, você pode falar. Deus não se assusta com detalhes. Só não transforme o pedido no seu Deus. Mantenha o Pai no centro. Agora, Jesus toca num ponto que trava muita oração sem a pessoa perceber. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos. Perdão aqui não é passar pano. É tirar o peso da sua alma. É soltar uma corda que está te puxando para trás. Porque quando você guarda mágoa, sua oração fica pesada. Quando você alimenta rancor, sua mente vira campo de batalha. E Jesus, com amor, te convida a ficar leve. Diga, Pai, me limpa por dentro. Me ensina a perdoar. Eu não quero carregar veneno na alma. Se esse assunto te toca, só fica. Não foge. Porque a leveza que você está procurando pode estar exatamente aqui. E então Jesus fecha com proteção. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Isso é você reconhecendo. Deus, eu preciso da tua guarda. Não só contra coisas externas, mas contra distrações internas, contra atalhos, contra impulsos, contra pensamentos que roubam a paz. Então diga, Pai, guarda meus passos, guarda minha mente, livra meu coração do mal. Respira. Percebe o caminho? Jesus te ensinou a entrar, a alinhar, a entregar, a pedir, a limpar, a ser guardado. Me diz uma coisa nos comentários com uma palavra só. Pai. Só isso. Porque quando você começa por Pai, você não começa sozinho. Algo dentro de você já percebeu que a oração de Jesus não é um texto para repetir. É um lugar para habitar. Então agora, com calma, eu vou conduzir você por uma oração completa, simples, profunda, no ritmo que Jesus ensinou. E enquanto você ouve, você pode repetir em silêncio ou em voz baixa, como quem volta para casa. Antes de começar, deixa eu te pedir mais 2 coisas rápidas, só para manter essa mensagem viva aqui no canal. Se você ainda não curtiu, deixa o like agora e se inscreve. E nos comentários escreve uma frase curta. Eu escolho o secreto. Isso não é só engajamento, é uma decisão do coração. Respira, vai ficando mais lento por dentro e diga, Pai Nosso, eu me aproximo como filho. Eu não venho como estranho. Eu não venho como alguém tentando merecer. Eu venho porque o Senhor me chama. Pai, eu estou aqui. Eu volto para a tua presença. Santificado seja o teu nome. O Senhor é santo. O Senhor é bom. O Senhor é digno. O Senhor é maior do que tudo o que eu carrego. Eu me alinho com quem o Senhor é. Eu tiro o peso de tentar controlar tudo. Eu descanso no teu caráter. Venha o teu reino. Governa minha mente. Governa minhas emoções. Governa minhas escolhas. Governa minha casa. Governa meu caminho. Entra onde eu perdi a direção. Entra onde eu me confundi. Entra onde eu me apressei. E coloca ordem com paz. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pai, eu não quero apenas um resultado. Eu quero ser guiado. Eu quero estar alinhado. Eu quero caminhar no teu tempo. Se eu estiver segurando coisas que o Senhor quer que eu solte, me dá mansidão para soltar. Se eu estiver indo por um caminho que parece certo, mas não é o teu, me dá luz para perceber. Eu confio na tua vontade, porque a tua vontade é boa. E o Senhor não me conduz por medo. O Senhor me conduz por amor. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Pai, eu te apresento o meu hoje. O que eu preciso, o Senhor sabe. O que eu sinto, o Senhor vê. O que eu não consigo explicar, o Senhor entende. Me dá o pão do sustento. Me dá o pão da força. Me dá o pão da clareza. Me dá o pão da paz. Se existe uma porta que eu preciso atravessar, me dá coragem com sabedoria.
Se existe uma espera que eu preciso atravessar, me dá paciência com esperança. Pai, eu não estou pedindo o mês inteiro. Eu estou confiando o hoje, só o hoje. E o Senhor é suficiente para o hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos. Pai, me limpa por dentro. Eu não quero orar com o coração pesado. Eu não quero conversar contigo carregando culpa. Eu recebo o teu perdão. E eu também entrego o que eu tenho segurado. Eu solto a mágoa. Eu solto o rancor. Eu solto o desejo de revidar. Eu não vou carregar na alma aquilo que me prende. Eu escolho o caminho do perdão. Nem sempre é fácil, mas é libertador. Se existe alguém que ainda me dói, toca essa parte com a tua cura. Me dá um coração livre. Me dá uma mente limpa. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pai, guarda os meus passos, guarda os meus olhos, guarda os meus pensamentos, guarda as minhas palavras. Livra-me do mal que eu não vejo chegando. Livra-me do mal que se disfarça de pressa. Livra-me do mal que se disfarça de atalhos. Eu não quero viver distraído. Eu quero viver desperto. Eu quero viver em comunhão contigo. Pai, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu entrego meus medos. Eu entrego minhas preocupações. Eu entrego o que eu não posso controlar. E eu recebo o teu descanso. Agora fica só mais um pouco em silêncio, sem correr para a próxima coisa, sem preencher o espaço com ansiedade. Deixa a presença de Deus tocar você. E aqui vai uma chave prática, bem simples, para você levar para o seu dia a dia. Quando você for orar, não tente começar do alto. Comece do real. Comece assim. Pai, eu estou aqui. Depois alinhe. Teu nome é santo. Depois entregue. Venha o teu reino. Depois confie. Seja feita a tua vontade. Depois peça o necessário, o pão de hoje. Depois limpe o coração. Perdoa e me ensina a perdoar. E termine guardado. Livra-me do mal. Isso é o caminho. E agora, eu quero que você faça um decreto simples comigo para selar. Diga com fé mansa, eu oro como filho. Eu oro com verdade. Eu oro com alinhamento. Eu oro com confiança. Eu descanso no cuidado do Pai. Mais uma vez, bem suave. Eu descanso no cuidado do Pai. Se essa mensagem falou com você, agora é um bom momento de deixar o seu like e se inscrever no canal. Porque aqui a gente vai continuar construindo essa vida de oração. Simples, profunda e real. E nos comentários, escreve o decreto principal deste vídeo. Eu oro como filho. Que a paz de Deus guarde sua mente. Que a presença de Deus aquiete seu coração. E que você durma, caminhe e viva, como quem já entregou tudo ao Pai. Agora está entregue e você pode descansar.